Oi, meu nome é Luísa Barbosa Godinho, eu sou aluna de licenciatura em Matemática no Instituto Federal de Goiás, do campus Goiânia. Eu sou atualmente bolsista no PIBID e uma das atividades que nós estamos realizando é o compartilhamento de alguns softwares para o ensino da matemática. E venho trazer aqui para vocês nesse vídeo o software Poly para que vocês possam aprender sobre ele e ver como é interessante o uso desse software tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental para o ensino da geometria. Então agora eu vou mostrar para vocês como funciona esse software. Então, gente, esse daqui, como vocês podem ver, é o software Poly, né? Ele é um software, essa versão que eu estou usando é o Poly Pro 1.11. E como vocês podem ver aqui, ele é um software que não precisa de tela de carregamento. Ele é um software com duas janelas, né? Essa menor aqui, que é onde a gente manuseia os poliedros e os polígonos, e essa maior, que é onde temos a visualização deles. Então, essa parte que não temos carregamento é bem de fácil manuseio, porque nessa época que a gente estamos da pandemia, né, com as aulas online, as aulas remotas, nós temos a opção de mexer aqui nesse software e também continuar com a visualização dos nossos alunos, estão mandando mensagem, essas coisas, sem ter que precisar de sair da tela de carregamento, igual aqueles aplicativos que você tem que abrir, carregar a página e tudo mais. Então, vou falar aqui para vocês como que funciona esse software. Nós temos aqui a visualização de poliedros, né, em 3D, que é essa opção, segunda opção aqui que nós temos, e temos essa segunda opção, que é a mesma coisa, só que sem a marcação das arestas. Aqui não fica marcado as arestas como nessa segunda opção. E temos também essa terceira opção aqui, que é o polígono, né? Que é os sólidos em 2D, que é a outra opção que nós temos. Então, a principal que nós usamos é essa aqui de visualização de sólidos espaciais. Nós temos aqui a opção de poder mudar de cor, né? Podemos colocar várias cores em qualquer uma dessas que estão aqui. E também temos essa função aqui, que é o mais interessante desse software, que é esse deslizante, que quando nós manuseamos ele pode desmontar o sólido que está aqui representando na imagem. Então, nós podemos usar essa ferramenta aqui com qualquer sólido que está disponível para a gente visualizar. Nós temos aqui essas opções: sólidos de Platão, sólidos de Arquimedes, prismas e antiprismas, sólidos de Johnson, sólidos de Catalão, diamantes e antidiamantes e esferas e domos geodésicos. Como vocês podem ver aqui, esse software não está em português, ele não tem a versão em português. Essa versão que eu estou usando aqui é a versão em francês, mas a gente tem também a padrão em inglês e várias outras línguas que vocês podem escolher no ato de instalação do aplicativo, do software. Lembrando que esse é um software de graça, você pode instalar ele de graça na internet, só basta colocar lá, instalar, baixar o PolyPro, que você pode baixar ele de graça. Então, nós temos aqui no sólido de Platão o tetraedro, o cubo, octaedro, dodecaedro e o icosaedro, que são algumas das opções que nós temos, né, de quantidade de faces dos sólidos de Platão, que são os mais comuns, os mais úteis, né, quando a gente vai estudar a quantidade de faces, quantidade de arestas e vértices, né, em sala de aula com os alunos. E também temos uma ferramenta interessante aqui, no canto esquerdo aqui, que estou mostrando para vocês. Quando a gente clica aqui em visualizar, nós temos a opção aqui, ó, vou colocar aqui, sólidos de Platão, né, tetraedro. Quando eu coloco aqui visualizar, começar a demonstração, ele faz automaticamente o manuseio do deslizante. Então, ele vai um por um mostrando as formas geométricas, né, os sólidos aqui pra gente, desmontando e montando automaticamente. Então, nós podemos ver essa montagem
sem precisar ficar mexendo em cada um deles. Então, ele passa aqui do sólido de Platão, ele vai cada um desses que nós temos aqui disponível, e depois ele passa para o próximo, que no caso é o sólido de Arquimedes. Então, se você quiser estudar com os seus alunos os nomes, essas coisas, nós temos também aqui a opção de esconder o nome, que é quando você coloca aqui, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, a figura desse sólido aqui, você esconde o nome e pode colocar para os seus alunos falar o nome dele para você. Tanto o nome, né? Que ele pode descobrir a partir da quantidade de arestas, de vértices e faces, né? Quanto pela imagem, né? Que você pode visualizar aqui pelo software. O que é bem interessante você manusear e estudar o nome, né? Dos sólidos dos alunos, sem já mostrar para eles de qual grupo de sólidos que ele faz parte e qual é o nome dele. Então, independente aqui, com essa ferramenta do deslizante, independente da quantidade de faces que nós temos, ele tem essa opção de você montar e desmontar esse sólido. Que nós temos sólido de catalão, dodecaedro a teto. Então, nós podemos aqui desmontar ele e ver a quantidade de triângulos que são formados um ao lado do outro para formar esse dodecaedro, o que é bem interessante. Então, assim, esse software, ele traz uma visualização bem ampla, né, de figuras espaciais, com o estudo de geometria espacial, né. Você pode trazer ele tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Que, enquanto eu estava estudando sobre esse software, apesar de ser simples, nós podemos ter resultados bem significativos em sala de aula. Eu estava lendo sobre 2 artigos que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês, que mostram que os professores que usaram esse software no ensino da geometria espacial e plana com os alunos, tanto na EJA, né, que nós também temos a opção de usar esse software na EJA, fundamental ou ensino médio, mostraram que quando os alunos manuseiam essa ferramenta aqui para o estudo de arestas, faces e tudo mais, os alunos demonstram uma visualização e uma memorização de como funciona muito melhor do que quando você tem uma aula simples em sala de aula, em que o interesse dos alunos é razoavelmente baixo, né? Então, a gente pode estudar com o uso desse software tanto em sala de aula, né, quando você leva os seus alunos para o laboratório, tanto nesse momento que nós estamos em aulas à distância, né? O aluno que tiver acesso a um computador, ele pode baixar de graça no computador dele e você dá uma aula bem dinâmica em que ele pode estudar as faces, as arestas, os vértices, usando esse daqui. Então, os artigos que eu estava falando para vocês agora mostra que quando os alunos eles têm essa visualização dos sólidos nessa forma aqui espacial no computador, eles têm uma aprendizagem muito melhor e um interesse muito maior, né? Porque que aluno hoje em dia que não gosta de mexer no computador, né? Para ter uma aula diferenciada, tirando aquela sala, né, que você só mexe no computador, não, no quadro, né? O professor escreve no quadro e o aluno fica lá sentado e olhando. Nesse caso, o aluno pode interagir por si só e aprender de uma forma bem diferente e mais dinâmica a geometria, o que é bem interessante trazer em sala de aula, né? Então, basicamente, é isso que nós temos, é isso que eu queria mostrar para vocês. Por fim, nós temos também essa ferramenta aqui, que é o sólido, né? Aqui nós temos o cubo, só que de forma integrada no espaço. Ou seja, ela é uma de forma desenhada, né? Temos aqui o cubo, o octaedro. Ele é simplesmente a forma desenhada, não é muito usado essa ferramenta aqui,
Mas é interessante mostrar para vocês que também temos essa opção, se você quiser apenas as arestas, no modo visualização dos sólidos. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do software, que vocês usem nas suas aulas. E esse foi o relato de experiência que eu apresentei como PIBidiana do IFG. E é isso.